Para quem trabalha como CLT, não gosta do trabalho e deseja aprender na internet, qual que é a melhor forma hoje, né, em julho de 2026? Se eu fosse começar hoje, primeira coisa, né, é complicado, né, esse conselho, né, mas se eu fosse começar hoje, primeira coisa eu iria procurar, né, um curso, alguma mentoria para mim ficar bom em alguma habilidade dentro da internet, né? Quais habilidades? Por exemplo, gestor de tráfego, designer, editor de vídeos, copywriter, né? Então existem algumas habilidades, né, essas que eu citei, ou vendas também, né, se a pessoa for boa em vendas, um closer, né? Essas são algumas habilidades que você, né, inicialmente pode estar aprendendo para posteriormente, acho que a questão ali de 3, 4 meses, você ficar bom em alguma dessas habilidades e posteriormente você já for vender o seu serviço, né, de forma autônoma ou como freelancer, ou você pode construir uma agência de marketing digital. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria com prestação de serviço. Lógico, você pode começar também tentando vender, né, um produto físico ou um infoproduto, porém não é tão fácil assim como você vê aí, né, o pessoal querendo vender curso. Eu sei disso porque eu comecei em 2023 tentando vender infoproduto, que era um produto em espanhol, né, para países Latam, porém eu não tive sucesso e olha que eu estava full time, tinha um dinheiro para investir em anúncio, né, em tráfego pago, porém não consegui ter um lucro recorrente. Lógico, eu fiz minhas primeiras vendas, mas não consegui ter lucro, não consegui fazer disso, né, um negócio que me desse uma renda consistente. Então, quando eu comecei em 2023, 3 anos atrás, comecei com um infoproduto, depois tentei criar meu próprio produto, depois tentei dropship, porém, assim, nenhuma das coisas eu consegui acertar. Lógico, consegui fazer as vendas ali, aprendi várias coisas, tráfego pago, designer, né, edição de vídeo, né, foi um ano de bastante aprendizado, porém, ganhar dinheiro mesmo foi bem complicado. Na verdade, eu perdi dinheiro, né, eu gastei mais do que consegui arrecadar. Aí, somente em 2024, que eu consegui acertar uma estratégia vendendo produto físico, né, suplemento alimentar nos Estados Unidos, né, como afiliado, e aí a gente ganha comissão sobre cada venda que a gente fazia na época. Daí eu fiquei nessa estratégia em 2024, o ano inteirinho, né, consegui ter um faturamento até legal, consegui ter meus primeiros lucros ali de forma recorrente, porém não foi aquela coisa e também não é um negócio que vai te dar consistência por 1, 2 anos, era apenas uma estratégia ali momentânea que era possível sim ganhar dinheiro, eu tive um lucro pequeno, porém eu fechei o ano de 2024 no positivo. Aí quando virou o ano, né, para 2025, eu resolvi mudar a estratégia novamente e partir para a área de prestação de serviço. Prestação de serviço dentro da área, né, do marketing digital, na internet. Porque como eu já estava 2 anos no mercado, eu já tinha adquirido algumas habilidades, como edição de vídeo, copywriter, designer, gestão de tráfego. Então eu comecei prestando serviço primeiramente como editor de vídeo, lógico, fazendo mentoria, comprei curso mais específico na área. Depois entrei numa mentoria para ser copywriter, né, mais profissional. E acabou que no meio do ano ali de 2025, em junho ou julho aproximadamente, eu fundei a minha agência, criei a minha agência inicialmente no Brasil, para prestar serviço aqui no Brasil. Porém, eu não fiquei muito assim interessado, porque a prospecção, né, nessa mentoria que eu entrei, a prospecção era através de social selling, né, então a gente iria prospectar cliente de forma local aqui na minha própria cidade, participando ali de eventos presenciais, seguindo o seu potencial cliente ali no Instagram, tentando fazer uma venda através do social selling, que é uma estratégia. E depois que você fizesse a venda, você ia conseguir um ticket médio em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 por cliente. Porém, você teria que entregar bastante coisa, né? Social media, tráfego pago, né, muita entrega. Então, para você ter 10 clientes, né, 10 clientes em um faturamento em torno de 30 mil, 25 mil reais, você teria que sozinho, provavelmente você não conseguiria. Então, teria que ter ali mais 2, 3 pessoas dentro da equipe. Foi quando eu comecei a olhar para o mercado nos Estados Unidos. Então a gente sabe que nos Estados Unidos existem vários brasileiros lá, em torno de 2.000 pessoas aproximadamente, e existe um mercado lá então. Então você pode prestar serviço para brasileiros que moram nos Estados Unidos, né, que desejam ter clientes americanos. E lá existem vários nichos, os principais é de house cleaning, que é limpeza de casa. Aí existe o segundo, que é na área de construção e reforma, mais voltada para o público masculino. E um terceiro nicho que é na área de estética, né, também
mais voltado ali para o público feminino. Porém, o maior que a gente consegue perceber é na área de house cleaning mesmo, porque apesar da maioria serem mulheres que atuam nesse ramo, existem homens também. Então acaba que para os brasileiros é um público maior, né, de brasileiros atuando nesse nicho de house cleaning. E para esses brasileiros que moram lá, né, e trabalham com house cleaning, alguns têm empresa aberta, outros não, trabalham de forma informal, mas o desejo acaba sendo comum, eles precisam de clientes, né, precisam de americanos, de casas para limpar. E hoje em dia, né, pelo menos 3, 5 anos atrás, o pessoal conseguia muito através de indicação, né, no boca a boca. Só que hoje em dia, com o advento da internet, redes sociais, tráfego pago, tá bem difícil, bem complicado a questão só de indicação, né? A indicação ainda funciona muito bem, é muito bom, é uma aquisição de cliente de forma orgânica. Porém, hoje em dia, se a empresa, né, ou se a pessoa não tiver presente na internet, com um website, Facebook, fica bem complicado a captação de cliente. E o americano, ele ainda dá muito valor para o website, né? Então ele utiliza ali, quando a empresa tem um website, acaba passando bastante credibilidade, né? Então fica bem mais fácil da gente conseguir fechar a venda de limpeza para essa brasileira, quando ela tem um website, quando tem um Facebook. O americano ainda usa muito o Facebook, mais até do que o Instagram. Então hoje em dia eu tenho uma agência que presta serviço para brasileiros no nicho de house cleaning. Então a gente faz essa intermediação entre o americano, que deseja ter a casa limpa, e essa brasileira que deseja ter clientes americanos. Então a gente faz toda a parte de marketing, de designer, logomarca, website, redes sociais como Facebook, Instagram. Essa é a primeira etapa. Depois a gente vai para a parte dos anúncios, né, que são as propagandas, né, para a gente divulgar o trabalho dessa brasileira. Aí ela vai escolher quais cidades, né, que ela tem preferência de captar cliente. Então é uma captação local ali próximo de onde ela mora. Depois, na terceira etapa, a gente vai para a parte dos atendimentos, que é quando a minha própria equipe já atende o americano que vê ali o anúncio, né, clica no anúncio, a gente já faz aquele primeiro atendimento, já pega as informações básicas, como nome, telefone, e-mail, zip code, qual o tipo de serviço que esse americano vai querer, se é uma deep clean, que é uma limpeza profunda, ou se é uma limpeza recorrente, semanal, quinzenal, mensal. Terminando esse primeiro atendimento, a gente vai perguntar também sobre a casa do americano, para saber quantos quartos que tem, quantos banheiros, e também square feet. Square feet é uma medida de metragem quadrada, né, nos Estados Unidos. Terminando toda essa primeira abordagem, a gente vai para a etapa final, onde a gente vai agendar a visita presencial, né, para essa brasileira ir lá, ver a casa e conseguir passar um orçamento adequado. Mas se porventura essa brasileira não quiser fazer visita ou não tiver tempo, aí a gente tem a segunda opção, que a minha própria equipe já passa um orçamento para a americana, já combina o preço e passa para a brasileira a limpeza. Aí ela já vai direto para a limpeza, né? Então tem essas duas opções. Tem cliente nosso que prefere fazer a visita justamente para não ter surpresa, né? Para ir lá ver a casa, porque assim, tem muita casa de americano que às vezes fica ali 5, 6 meses sem limpar. Então, né, tem situações bem complicadas. Tem algumas casas lá que você mal consegue entrar na casa para realizar uma visita. Aí nesse caso, se você for passar o orçamento ali baseado só na quantidade de quarto, banheiro, square feet, fica bem complicado. Então a visita presencial ela é importante, né? Eu diria que 70% dos nossos clientes preferem a visita, porém tem alguns clientes nossos que estão naquela transição entre helper, né? Helper é quando ela trabalha para outra pessoa, né? Outra brasileira que tem um schedule, né? Um portfólio ali de casas, e ela trabalha para outras pessoas como helper, né, como se fosse um ajudante ali de limpeza, né? Então, porém existem muitas brasileiras que trabalham, já tem 3, 5 anos como helper e quer ter o próprio schedule, né, que financeiramente, com certeza, compensa bastante, né? Então às vezes ela está nessa transição, né? Às vezes ela tem um trabalho fixo ali de segunda a sexta e não consegue fazer visita. Aí nesse caso a gente passa o orçamento para a americana, já combina preço e passa para essa brasileira a limpeza. Aí ela já vai ali sábado ou domingo, né, dependendo do horário que ela tiver. Geralmente é sábado, né? Sábado de manhã, sábado da tarde, já consegue fazer ali 2 casas. E às vezes só com 2 casas ela consegue tirar ali o mesmo tanto que ela ganha como helper de segunda a sexta-feira. Então basicamente é isso. Para a gente conseguir, né, chamar a atenção dessa brasileira que mora nos Estados Unidos, a gente faz a captação através do tráfego pago, né? Então você pode fazer um anúncio ali em vídeo e divulgar, ou imagem também, e divulgar através do Meta Ads, que é a junção ali do Facebook junto com o Instagram. Ou também você pode fazer uma parceria com um influencer, né, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, fazer uma parceria com ele para ele divulgar o seu trabalho, né, como gestor de tráfego ou como dono de agência aqui no Brasil.
Beleza, então esse aí foi um pouquinho da minha experiência. Eu também já trabalhei como CLT mais de 10 anos, queria empreender pela internet. Então resolvi gravar esse vídeo aqui para tomara que seja útil para alguém, né, que chegou aqui até aqui, né, nessa minutagem aqui do vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu curtir, deixa aqui seu comentário, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.